O THC é a segunda substância que tem a maior ativação para foco e atenção. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Pedro é médico e uma das vozes que vem trazendo seriedade e ciência para o debate sobre cannabis medicinal no Brasil. À frente do CB Doctors, ele atua no tratamento de pacientes com foco em evidência científica, responsabilidade médica e quebra de preconceitos, mostrando onde a cannabis realmente ajuda e onde ela não é solução milagrosa. Eu tenho paciente que se você 2, 3 anos tomando a medicação, se você quiser amanhã parar o seu tratamento e jogar o seu remédio no lixo, você não vai ter nenhuma abstinência em relação ao uso da cannabis. Doutor Pedro, vamos falar um pouco da história da cannabis e a sua ligação com algumas religiões, mas sobretudo famosa Jamaica. Não tem como a gente pensar e falar de cannabis e não entrar em alguma hora e não chegar na Jamaica. Isso é impossível até por uma questão cultural, né? Mas voltando bem lá atrás, justamente por essa questão de ser cannabis, uma planta, então não é um negócio que a gente pode colocar uma data específica não foi a gente que criou, isso aí já está na natureza, já está funcionando há muito tempo. Então a gente tem num contexto histórico datado desde 2800 a.C., eu fui dar uma pesquisada para ter certeza do que eu estava falando, antes de Cristo já tem alguns aparecimentos, já tem alguns registros, né, de aparecimento na China, para, primeiro, tom já terapêutico e medicinal, principalmente para algumas lesões de pele, você tinha alguns estudos, né, alguns relatos de pessoas que colocavam algumas folhas em cima para poder ajudar em componente de cicatrização, tinham muitas pragas hematológicas na época, mas também, já falando, impossível não falar da parte religiosa, espiritual e nesse caso, fúnebre. Não fúnebre num tom pejorativo, mas num tom justamente do rito de passagem, que já tinha desde aquela época, então de você embalsamar as pessoas. Então, já era feito com tecidos feitos de cânhamo. Isso é te perguntar, o que é o cânhamo? Só faz um parênteses aqui. O cânhamo é uma vertente da cannabis, é como se fosse uma prima da cannabis, uma outra espécie, só que sem os canabinoides tão intensos, que são as substâncias ativas que fazem o efeito. Então, o cânhamo ele é mais utilizado para material, para fazer alguns tipos de pano. Hoje tem muita marca de roupa que faz roupa de cânhamo, então plástico, então tem casa, tem estrutura realmente física, então é mais um tom... É uma coisa fibrosa. Isso, a gente pensa num tom mais industrial. Mas o cânhamo eu consigo extrair CBD e THC dele? Não uma quantidade muito pouco irrisória a ponto de não compensar cultivar para fins de terapia ou recreativo que seja para consumo. Mas e se eu botar fogo no cânhamo, a fumaça pode dar alguma coisa na quantidade? Você precisa de uma quantidade muito grande de inalação ou de consumo para chegar na mesma coisa que você conseguiria de ativação com a cannabis. Eu tô te falando porque o Dr. Pinoche esteve aqui com a gente, estou gravando uma série legal com ele, e ele comentou que, segundo algumas tradições ou interpretações, entre até os judeus, na época do templo, o pessoal fazia a utilização dessas ervas, chamavam das ervas aromáticas. Perfeito. E possivelmente, com incenso, sabe, a defumação, Perfeito. dizia que por ser um expansor de consciência, poderia ser o cânhamo ou a cannabis. Perfeito. Eu acredito mais na cannabis, mas ele comenta que isso, de fato, inclusive quando ele fala de Moisés... Ele citou isso, óbvio, eu já acho que já é uma extrapolação aqui, mas ele comenta que ali poderiam ser cânhamos. Perfeito. E aí, de repente, pelo excesso, há uma expansão de consciência e aí uma experiência espiritual, entendeu? Às vezes, pelo tempo, eles não soubessem, na época, fazer essa diferenciação entre cannabis e cânhamo, e até hoje, com o estudo, talvez sim, mas é porque a planta é muito parecida, então... Isso. Não, e o pessoal pode dizer assim, mas, pô, por que os judeus? Porque vem do Egito. O Egito já usava... Já tinha cannabis, não é isso? Sim, Mediterrâneo, África já tinha nesse tom. Então faz sentido, só não sabemos com certeza. Com certeza, porque é nessas raízes mesmo, matriz africana, nesse tom realmente mais antigo, mais cultural mesmo do nosso mundo, que você já tem realmente nesse tom de ritualística, de cerimonial, o uso da cannabis ou do cânhamo, além dessa questão alimentar. Então é interessante porque é muito antigo e, como você falou, acaba disseminando com a cultura junto da população na época de navegação e tal. Você tem a disseminação... E tu falou 1800 a.C., se eu não me engano, 2800. Ele comentou... 2800. Eu não sei se eu vou errar, não quero errar, mas se eu não me engano, 1800 a.C., desenterrando, acho que é em Jerusalém ou em Israel, pesquisadores encontraram resina de cannabis em um dos templos. Ou seja, então, aparentemente, de fato, corrobora que era, de fato, utilizado como erva aromática
como incensário no templo. Que interessante, né, cara? Que já então, é um lugar cultura... que a pessoa vai para isso, né? Que é um templo que a pessoa vai, às vezes, para ter um estado meditativo, para trabalhar, para se autoconhecer, para ter um momento de silêncio, de você, de certa forma, alienar e se isolar do resto do planeta, do mundo, das pessoas à sua volta. E você realmente, acho que nesse tom de levar para um lugar de elevação, de respeito, de uma certa, né, divindade, eu acho que a cannabis tem muita relação com isso, com essa abertura desse campo de expansão. Agora, tu não acha muito maluco o fato de, poxa, se era uma coisa, primeiro, bom, e ao que tudo indica, a priori religiosa e espiritual, um expansor de consciência. Perfeito. Olha que interessante, em todas as culturas, né, praticamente do mundo, você está falando de China, Índia, África, pô, tá aí. Quando você vem para a América Latina, os índios tiveram esse contato também, provavelmente vindo dos africanos, isso também se espalha por aqui. E aí, do nada, em algum momento, surge um preconceito contra o que começa nas próprias religiões. Entende a loucura? Porque se tu parar para pensar, é contraditório demais. Deveria ser algo totalmente compreensível entre todos, entende? É óbvio, vou respeitar, a minha religião não permite, tudo bem. Mas você não tem que ter preconceito, porque isso é utilizado ritualisticamente, ó, e nunca fez mal. Muito antes de um tom religioso que a gente possa colocar em qualquer dos nossos assuntos. A gente pensar dessa forma. Claro, né? E é legal porque você tem essa dualidade. Que ao mesmo tempo que, quando chegou aqui no Brasil, como você falou, chegou através de escravidão. Então, culturalmente, as pessoas trouxeram como um tom positivo. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Voltamos para o cânhamo. Caravelas. As caravelas portuguesas que vieram para o Brasil, tem muita gente, né? Tem alguns estudos que falam que a caravela dela, né? O pano, o tecido era feito de cânhamo. Entendi. Que era um tecido mais leve, então não tinha um risco de contaminação, de queimar, de pegar fogo por causa de temperatura. Então, era legal porque muita gente utilizou, eram mais leves, então não deixavam os barcos tão pesados. Então, veio já com uma questão material, só que tem que esquecer que não é só o material, é quem veio dentro, que eram os escravos, trouxeram ali a cannabis. E aí que tá a solução e o problema. Porque para quem tem esse entendimento do consumo, sabe que, como a gente mesmo falou, que era para começar, muito antes dessa questão, né, de Deus ou religião em si, já vinha para um ponto cultural africano, de uso, falamos de toda essa questão mediterrânea. Agora, mais ainda, quando eles trouxeram, isso automaticamente veio junto um tom realmente pejorativo e preconceituoso de escravo. Tá. Eles que têm a cannabis, eles que trouxeram essa planta, essa droga, então não é algo nosso, do branco, do rico, do europeu. É um negócio que eles trouxeram, então vem denegrindo já a imagem ali. E, pô, se é um negócio que faz bem para eles, faz eles, de certa forma, descansar, relaxar, pensar, refletir. Isso é perigoso para quem tem as rédeas do negócio, seja escravidão, seja hoje em dia. Então, a culpa é dos britânicos. Porque se tu pensar os britânicos indo na Índia, colonizando tudo lá, África, colonizaram tudo na África, eles iam ver os povos utilizando e falaram, cara, não vamos, tipo assim, vamos nos separar, né? Distanciar, não pode segregar. Controlar, Exato. É uma forma de manipular. Isso é deles, não é nosso. Isso. E tem que ser, porque assim a gente consegue dividir, a gente consegue regulamentar eles, né? E vamos aí, no caso, segregar, dizendo assim, isso não presta, olha só, é o povo pior que usa, não é o nosso, não é elite. Você já colocou já dividiu muito o negócio que, como você falou, tem um tom religioso, terapêutico, medicinal, criativo, que seja. Mas só aí você já gera essa barreira. Não, fica interessante. Sem nem conhecer a substância. Chegar e entender dessa forma, tu percebe, então, por quê. E aí, se a gente pensar na Europa como um todo, porque aí, de fato, quem colonizou o mundo, digamos assim, se parar para pensar, e se eles criam essa barreira de distanciamento entre colonizados e coloniadores, essa prática é de colonizados e não de coloniadores. Perfeito. Então, eles conseguem, e aí eles vão montando novas religiões, ou vão trazendo o próprio cristianismo, uma nova mentalidade, e vai indo. Então, eles falam assim, cara, não é lícito pra gente. E eu não sei se você sabe dessa particularidade, mas é muito interessante, porque, por exemplo, olha que coisa, isso é um pouco falado, tá? Você sabe que entre os evangélicos no Brasil, a bebida alcoólica é um tabu. Tipo, a maior parte das igrejas diz, não, beber é pecado. E, pô, chega ao cúmulo de aprofundar em estudos bíblicos para tentar dizer que o vinho que Jesus multiplicou não tinha álcool, uma papagaiada. Beleza, até aí beleza. Mas por que então aqui no Brasil, por exemplo, ou na América Latina como um todo, as igrejas evangélicas não têm álcool como costume? Porque na Europa é comum. Pô, os maiores pregadores da história bebiam cerveja,
vinho, uísque. Pô, Spurgeon bebia normalmente, John Wesley, Charles Wesley, porque era cultural. Na Alemanha, não sei se tu sabe, no final de um culto, toma cerveja. É porque é comunhão. A comunhão é cultura, é comunhão. É uma forma de socializar, de unir. Tudo me é lícito. Nem tudo convém. O que Paulo fala, só não perde o quê? Não perca o quê? O controle. Perfeito. Acabou. Tá tudo legal. E aí eu acho interessante, porque como fomos colonizados pelos portugueses, e aí tem a Igreja Católica, e aí o rompimento da Reforma Protestante, vem para cá os primeiros missionários, eles querem o quê? Nessa mentalidade, somos diferentes dos católicos. E o vinho era permitido na ceia católica. Entendi. Aí eles falam, álcool é errado. Já associou uma coisa a outra. Para quê? Para que quem nos conheça como cristãos não nos associa aos católicos. Perfeito. Somos de outra estirpe. Vamos dividir. Olha como é isso. E, interessantemente, é o modus operandi da própria segregação do tipo. Perfeito. Eu sou diferente deles, esse é um costume deles, não é meu. Para que assim me identifiquem como... Eu não sou eles, eles não são... Perfeito. É mais fácil segregado que você entender o lado da pessoa e talvez porque não unir... Eu posso não gostar, mas eu posso te respeitar e nós vamos... Você faz o seu aqui e o meu aqui. É jogar o bebê com a água fora. Tipo assim, é olhar pro Dr. Pedro e falar assim, não quero nada do Dr. Pedro. Mesmo vendo em você diversas virtudes. Aí eu prefiro abrir mão das virtudes que vejo em você. Perfeito. Uma questão sua e que pode até te prejudicar. Exatamente. Que loucura, né, cara? Mas então, deu para entender. Desculpa aí, eu fiz esse parênteses legal, aqui. É interessante. Eu tô compartilhando aí contigo, mas é interessante, porque faz todo sentido. Claro. Então, vamos lá. Entendi. Então, tem essa questão. As caravelas, o cânhamo, vamos lá. Então, tô curioso, né? Porque as pessoas, eles pregavam o uso, mas eram contra o uso. De certa forma, eu posso ter para mim, me é útil, mas para você que eu preciso te controlar, não é interessante, porque eu te perco justamente isso. Vai começar a refletir, tem a questão de dissolução do ego, expansão de consciência, como você falou. Então, pô, aí tá falando de escravo que trabalhava, sei lá, tipo 20 horas por dia, apanhava toda essa questão e tinha 5, 10 minutos para fazer inalatório, porque e ele não via como um tom até de lazer recreativo, era uma maneira que ele tinha de desconectar com a África que ele ficou lá atrás e com alguma divindade que seja em qualquer que ele acreditar. Então, esse tom cerimonial, religioso que foi trazido, ele também veio já como uma válvula de escape. Vamos falar que não é terapêutico? Lógico que é. O recreativo é terapêutico. A nossa saúde, a nossa religião é terapia para nós. Tem que ser. Isso é um âmbito da nossa saúde. Que as religiões de matriz africana são religiões mais espiritualizadas no sentido da própria expansão da consciência, que é o transe. É muito comum o transe dentro da experiência umbandista, né? Enfim, porque a incorporação... Então, né, a gente olha... Pô, tem muito a ver. Aí, se tu parar para pensar, os escravos, umbandistas, né? Ou seja, as religiões africanas se renovando ali. Então, faz sentido a utilização, porque isso é um expansor, como a psilocibina pode ser usada dessa forma, a ayahuasca é utilizada dessa forma. Foram as 3 que eu anotei exatamente aqui, que são as 3 que a gente, né, medicina ancestral, medicina da natureza, que vem... Eu sei que tem um tom, né, o DMT, a ayahuasca, a psilocibina e os canabinoides. Então, são coisas que são muito maiores que nós como humano. Qualquer coisa que a gente venha pregar, ensinar e colocar aqui é a natureza. É um tom muito maior que nós e estão lá para unir, desde que, de novo, como falamos disso ontem e vamos falar de números vezes, desde que sejam respeitadas como tal. Isso é importante, porque também não dá para a gente banalizar o uso delas, porque a gente também perde o fundamento, perde a raiz daquilo que está acontecendo. Então, seria como você tomar paracetamol todo dia. Por quê? Porque eu quero tomar. É como você tomar ayahuasca para ir para uma festa com seus amigos que vão estar tomando cerveja. Não tem sentido. Entendeu? Então, para via de cabeça de muitas pessoas, mas é uma substância e... Entendeu? Tem toda uma questão, então a gente tem que entender e respeitar como tal, porque a partir da hora que a gente respeita como tal, a gente vai aprender a controlar, vai aprender a utilizar, vai regulamentar. Então a gente diminui riscos de alguma coisa errada acontecendo. Porque é isso, porque também para alguém ter alguma ritualística e se sentir mal e ainda falar que é a substância e botar a culpa, é muito fácil. Mas não está se cuidando psicologicamente, não está preparado, não sabe o que está indo fazer lá. Então, esses componentes é importante que a gente tem que respeitar e para tirar o melhor deles, né? Porque eu entendo o seguinte, por exemplo, você tem 2 tipos de respeito aqui. Você tem o respeito primeiro religioso. Aí o cara pode dizer, mas não é da minha crença, não é o que eu acredito. Por exemplo, eu sou cristão, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Então eu uso porque eu quero usar. Beleza. Você respeita a religião do outro, mas como você não usa por caráter religioso, você acha que pode usar a qualquer hora. Não, porque tem um segundo respeito necessário. Qual?
a da substância. Porque isso é científico. Isso não é uma brincadeira. Não é uma coisa qualquer. Até água em excesso mata. Perfeito. Morre afogado como? Pronto. Simples assim. Desbalanço nutricional Acabou. Perfeito. Então, quando eu entendo, eu olho para isso aqui, eu falo, cara, eu preciso respeitar a mim mesmo e ao próximo. Eu olho religiosamente. Não, mas a minha religião, tudo bem. Você é livre. Não precisa estar no ritual para fazer. Toma quando você quiser, como. Agora, respeite o quê? A ciência por trás. Claro. A ciência. Tem uma lógica nisso aqui. Tem uma lógica, tem uma quantidade correta de se tomar ayahuasca. Tem alguém que experimentou antes para chegar para você hoje e falar, é assim que você vai fazer. Alguém já tropeçou ali para você não tropeçar aqui. Não é hoje, verdade? né? Eu acho que o respeito aqui é o fundamental. Eu acho que a galera que usa para banalizar é simplesmente porque não tem respeito. Simples assim. Não entende. Não entende. Agora, também eu não vejo, eu não sou um cara moralista. Eu acho assim, você quer usar de maneira desrespeitosa, use. Só que toma cuidado, não faça propaganda, porque você vai influenciar outros a também não terem respeito mínimo, tá ligado? Ainda mais hoje em dia Só que isso. todo mundo é influenciador. Porra, é verdade. Qualquer um pegou um celular, conversou meia dúzia de besteira e tem 1 milhão de pessoas seguindo. Então, assim, é importante justamente isso para a gente saber quem é que está passando para depois quem está recebendo a informação, ainda mais em assuntos como esse. Nós estamos falando de cogumelo, de ayahuasca e de maconha junto. Sim. E se a gente parar para pensar, tudo tem risco. Como a gente conversou no primeiro programa. Pô, eu dou, sei lá, o cara tem uma tendência esquizofrênica. Eu começo a... Não, é legal, esse negócio aqui é legal. Irmão, posso gatilhar na vida do cara. É legal para você. Pois é. Então, é esse cuidado que tem que ser tomado. Por exemplo, não, LSD é massa. Irmão, o cara tem esquizofrenia, ele vai ter uma panaceia, ele pode matar alguém, mano. Para, mano. Várias pessoas. Para, tá ligado? Calma, não é para ele, não é para todo mundo. E aí é onde eu falo que é o respeito e a responsabilidade. Pô, queria a responsa do ex. Não é verdade, irmão? Você sabe o que é bom para você. Exato. Por mais médico que você seja ou eu seja, a teoria é uma coisa. Agora, cada um sabe a hora que vira as costas um pro outro, o que você vai fazer lá, o que eu vou fazer aqui, como que cada um se conhece. É isso mesmo. Isso é importante. Não, perfeito. Vamos seguir então. Vamos embora. Segue o baile aí lá. Jamaica, chegamos lá, porque alguma hora a gente ia ter que bater, não tem como... Não tem como fugir, na verdade. Bob. Porque aí quando a gente vem para essa questão de África, principalmente, pô, na Jamaica muito norte-americano que também acabou nesse tom de imigração, de sair de lá, de acabar segregando ali em América Central, então muita coisa de raiz africana também se instalou nessas áreas todas, e aí a gente volta também para uma questão muito forte, e aí a gente vem, quando a gente fala, por exemplo, de rastafarianismo, da religião, né, Rastafari, sim, a gente pensa que a matriz dela é jamaicana porque entra naquela questão Bob Marley, reggae e tal. O rastafarianismo, ele é etíope, né? Ele vem da Etiópia, que é quando tinha o imperador Jah, né, que na verdade era o nome dele era Haile Selassie, e acreditava-se, né, tinha uma questão justamente que ele era uma reencarnação desse Jah Rastafari que num tom de divindade de um deus, algum ser superior de lá. Então ele foi um imperador que em terra, em vivo, né, fez muito bem para o povo. E na época, depois de um óbito, ele acabou sendo justamente nesse tom de uma santificação e... Uma tipologia de Cristo. Isso, perfeito. Uma tipologia de Cristo, é um Cristo deles, assim. Pronto. Entendi. E aí envolve uma questão muito mais leve, né? Que esse rastafarianismo que, de certa forma, a gente pode, de alguma forma, aparecer para muitas pessoas num tom pejorativo, mas é o que vem dessa cultura reggae e tal, de pregar essa positividade, esse respeito às outras pessoas, que envolve também o respeito. É uma coisa que muito se ouve na cultura reggae, a questão do eu e eu. Sim. Se fala muito I and I, eu e eu, que é justamente essa guerra que é a nossa guerra principal, que é nossa contra nós mesmos. Sim. Então, essa questão de você se conhecer todo dia, de você brigar com você todo dia, de você evoluir com você todo dia, onde você vai chegar e todos esses pontos positivos, ele vem justamente desse autoconhecimento, dessa dissolução do ego, dessa expansão de consciência, da gente se conhecer, que é isso, é o mais complicado de tudo, é o mais difícil no final das contas. Então, esse eu e eu, que vem dessa cultura reggae, é justamente esse olhar para dentro, esse me conhecer, essa elevação de você num ambiente caótico, nos problemas da sua vida, você ainda conseguir em algum momento ter o seu canto, se interiorizar. E a cannabis é uma substância que ajuda muito nesse processo de interiorização, de reflexão, de estado meditativo. Então, quando a gente vem para esse reggae, rastafarianismo, o uso da cannabis num tom até religioso, cerimonial, cultural, tem muito a ver também com esse tom de evolução, de positividade. Eu acho que entra nesse aborto. E a música foi útil para justamente disseminar, né? E as músicas do Bob Marley é interessante, porque são músicas bem introspectivas, no sentido de filosóficas, profundas, de amor,
contra a tirania, contra a desumanidade, contra a agressão, sistema. contra um sistema opressor. Perfeito. Só que de maneira muito inteligente. Num ritmo, cabuloso, certo? Só que, então, o Ocidente, né, a América, sobretudo, foi influenciada assim, mas aí sempre tem o quê? A luta contrária, que é o quê? Olhar para aquilo e tentar estigmatizar como negativo novamente. É mais fácil, né? É mais fácil. E aí eles tiveram uma influência muito forte no México, mas eu creio que a América foi principalmente contra os mexicanos, que é a marihuana, a famosa marihuana. Não é isso? Tô errado? A sensibilidade marihuana. Não é verdade? Até hoje eles chamam assim lá, né? Tem esse... Eu acho que o americano já num pejorativo bronco, de mexicano, de veio de baixo. Isso. Eu acho que é isso. O americano, ele criou rixa, não pelo jamaicano diretamente, mas pela influência que isso gerou do México. Isso se populariza, sobe para a América, e os caras vêm e falam, não, de novo, nós somos americanos. Não temos aqui... Não somos como vocês são os mexicanos. Isso aí é prática de vocês, isso é ruim. Aí, vocês estão vindo aqui como empregado, como escravo para trabalhar e para servir a gente. Não adianta vocês quererem pensar e refletir mais do que a gente no assunto. Exatamente. Nada. Porque senão a gente acaba tornando um negócio. Ninguém quer perder quem tem o poder, ninguém quer perder o controle. Então, assim, você realmente vê que ali você tem uma substância que pode ser uma massa de manobra, um mecanismo de reflexão, um instrumento de poder. Então, assim... É melhor, então, a gente controlar e segurar na nossa mão e não deixar que chegue a eles, né? É porque esse poder, ele é muito interessante, porque ele é um poder de mentalização, ele é um poder de consciência, ele é um poder de olhar a vida e criticá-la. Então, você diminui a manipulação. Perfeito. A gente não está falando de armas, a gente não está falando de agressão, a gente não está falando de poder bélico, nós estamos falando do poder da consciência. Perfeito. E nada é tão poderoso quanto uma consciência expandida, porque ela não retrocede. Exato. Ela não retrocede. E aí você vai se tornando insatisfeito. E naquela insatisfação você procura melhorias. E na melhorias você vai ter o quê? Que é o que a gente fala com outros povos. A concorrência. E ninguém quer concorrência demais. Se eu estou dominando, eu não quero concorrência. Exato. Não, pelo contrário, né? Ninguém quer compartilhar. Ninguém quer dividir nada, tá ligado? Falei, em algum lugar tem escrito aqui, em uma mente que se expande nunca mais voltará ao seu tamanho original. Tá isso aí? Nas duas últimas linhas, para não falar, ele acabou de falar o negócio, é exatamente verdade, isso. Isso é uma citação de algum livro, eu vou descobrir depois, mas... Pô, legal. Não por coincidência, tá escrito exatamente o que você falou. Legal É legal isso. mesmo. Mas é uma grande verdade. Sim. Qual é o impacto você entende, mais retórico que seja, do Bob Marley em relação à popularização da cannabis e uma curiosidade, se você sabe, como é que, afinal de contas, ele morreu mesmo? Foi extremamente importante a questão do Bob para disseminar tanto essa questão da cannabis, mas como uma forma de, como a gente falou, de luta, da gente ir contra o sistema. O Bob colocou de uma forma, num estilo cultural, no estilo musical, que era um reggae, já era um estilo que era difundido, mas ainda tinha uma questão de um preconceito em cima disso. E a hora que você coloca ele falando sobre parte romântica, não só falando sobre a maconha, que já tinha um tom pejorativo também, mas você colocar ele falando sobre música, sobre a parte revolucionária, sobre massa de manobra, mudança de vida. Então é importante porque o Bob ele colocou para algumas pessoas que não sabiam que poderiam ter esse poder. Eu acho que ele pôde levar eles esse tipo de questão, que foram esses poderes. E agora, te respondendo sobre a questão do óbito dele, como morreu, eu fiquei em dúvida, mas sopraram já aqui pra gente. Eu agradeço. Nós temos fãs do Bob aqui. Que bom, eu agradeço. O pessoal da produção aqui, os bastidores. E essa questão do Bob foi justamente, eu tinha visto também que ele teve uma lesão no pé, jogava muito futebol. Inclusive, tem fotos, tem vídeos dele jogando futebol aqui no Brasil, com gente aqui, tem gente que fala que ele jogava bola aqui e tal. Teve uma lesão no hálux, né, no dedão do pé, e parece que teve uma infecção, não evoluiu legal. E sobre essa questão de rastafarianismo, meu corpo é meu templo, tô colando, hein? Tipo meu testemunho corpo de é meu Jeová. templo, não quero utilizar sangue, de substância, não dou, sim. Se tiver que acontecer, vai acontecer, ou se tiver que curar, vai curar. E nessa de infecção generalizada, ele acabou evoluindo de uma forma, uma sepse, ou de uma forma mais catastrófica, como a gente percebeu. Agora você vê, vamos entre nós. Poder da religião. A religião, eu sempre falo, a religião é espetacular, tem seu papel, tem seu lugar. Eu já te falei aqui, eu fui missionário por tantos anos, 17 anos, em um país diferente. Apesar, eu respeito todas as religiões, eu não tenho problema nenhum, eu não acho que isso nos divide, tem que nos unir, na verdade. Deus é espírito e ponto. Durma com esse barulho, porque entendeu o que é isso. Deus é intangível, eu sempre falo isso. Deus é intangível, Deus é impossível, Deus é incognoscível, porque é Deus. O homem conhece
maximamente a ele mesmo e criaturas inferiores. Nenhuma criatura inferior é capaz de conhecer uma superior. Uma bactéria não consegue entender uma célula completa, tá ligado? E complexa e vai indo, não tem como. Deixou de ser inferior. Se você conhece. Exato. Um cachorro nunca vai entender o ser humano. No máximo, ele olha pra gente, vê alguns comportamentos, ele entende alguma coisa, mas ele não sabe o que é o ser humano. Né? Agora, o ser humano, ele olha pro cachorro e entende a fisiologia daquele bicho, tá ligado? Perfeito. Então, porque nós somos superiores. Agora, falar Deus é a mesma coisa. Eu posso olhar para a natureza, olhar para o universo, falar, quem é Deus? Eu extraio filosoficamente compreensões. A religião me ajuda a sistematizar tudo isso. E cada um vai ter as suas crenças. Mas dizer, eu conheço Deus, Deus é desse jeito, é de uma pretensão e presunção assustadora. Ponto. Dito isso, eu fico com a humanidade. Agora, a religião tem um papel importante, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter um papel triste. E é esse caso do Bob Marley, pô. Que usava um belo expansor de consciência e podia dizer, calma, eu sou humano, eu tenho que me cuidar. Por mais que tenha a religião me doutrinando... Exato. Nós estamos falando de o fim da minha vida, que a saúde é um âmbito extremamente importante. Não dá pra ficar brincando com isso. Até porque os meus filhos estão aqui, a minha mulher está aqui... E eu tô aqui para servi-los. Eu tenho uma missão. Exato. Que até onde eu sei, ele sabia que tinha uma missão para passar e não dava para ficar no meio do caminho, porque eu entendo a religiosidade. Por qualquer dogma, exatamente. E beleza com isso, como você mesmo falou, respeito máximo a isso. Exato. Agora, não dá para isso guiar cegamente a ponto de valer a sua vida. E a gente pode extrapolar isso, não fica no Bob, porque aí o pessoal vai estar olhando e fala, pô, realmente, o Bob foi mó, o cara não podia ter tomado, ou... Não, pensa comigo, quantos cristãos, agora eu vou falar para os cristãos, cara, não estão com sobrepeso ou obeso, bicho. Então lá, eu amo Jesus. Não, meu irmão, você está se destruindo pela boca, velho. Perfeito. E você tem filho, você tem mulher. Ah, mas eu não vou morrer gangrenado. Não, não vai. Pode ser que desenvolva diabetes e perca a perna depois, mano. Tão ruim quanto? Ou você vai cronificar e vão ter que te tirar da cama carregado, ou nem carregado porque não aguentam você, mano. Tipo, tá ligado? É o tipo de coisa que eu falo. O lance, todo mundo... Doutor Pedro, esse programa eu acho legal, que é o meu esforço. Eu queria muito que as pessoas entendessem. Se abrir o coração, tudo que a gente conversa aqui serve para a própria vida, claro, tá ligado? Tem que servir. Esses exemplos estão aqui, que é o lance da sabedoria. Perfeito. A gente corrigir, né, com o que a gente aprende do outro, ou com o erro do outro. Pô, é sábio, né? A gente olha e fala, pô, é verdade. Então, a religião, ela tem que te trazer o melhor de si, o melhor do ser humano. Sempre. E isso é extravasando de você para o outro, tá ligado? E isso é muito louco, porque tu vê... Por mais que eles tivessem esse contato com essa substância que é capaz de expandir a mente, a religião conseguiu gerar um certo freio nessa expansão. Que isso é complicado. Como você mesmo falou, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é Deus é todo mundo sorrindo de tudo junto. Deus é todo mundo sorrindo de uma vez só. Então, não adianta eu estar super feliz aqui, encontrei o meu Deus, está indo maravilhoso, e você está passando aperto, te faltando alguma coisa do seu lado. Mas não é porque você acredita em X, em eu e Y, no animal, e eu no humano, não é isso. Mas, pô, eu tô tendo uma vida plena, de evolução, de qualidade de vida, posso fazer o bem e tal. Agora, você que está aqui do meu lado não está trazendo isso e eu achar isso normal, então acho que é isso. É eu, você e ele, tá todo mundo aqui sorrindo, todo mundo no mesmo momento. Então, beleza, então nós estamos no mesmo patamar de evolução como pessoa e como um grupo, beleza. Mas não adianta um ir e o outro ficar na metade do caminho. Perfeito. Né? Entendido a religião, matamos essas curiosidades todas. Vamos voltar para o CBD e a sua aplicação, então, para doenças e questões que nós sabemos que são tão fundamentais. Vamos falar primeiro, não tão comum, para depois a gente falar de questões psicológicas. Mulher, endometriose, que é uma condição que você, como médico, sabe. Ah, eu tenho um fluxo menstrual muito grande. Ah, eu tenho muitas cólicas. Aí ela vai lá no médico, no gineco. Cara, aí o gineco bonitão, doutor gineco bonitão, a primeira coisa que ele passa... Bonitão doutor gineco bonitão. O espertão. O espertão. A primeira coisa que ele passa é um veneninho para a menina chamado anticoncepcional. Aí vai falar assim, não, mas anticoncepcional... Não, eu sei, tem a sua aplicação. Mas será que é a melhor opção? Ah, mas que isso? Evita a gravidez. Mas existem vários métodos. Mas para que eu vou menopausar uma menina desde cedo? Para que eu vou reduzir os níveis de texto dela a 0? Por que eu vou dificultar ela de ganhar massa muscular? Para que eu vou expor ela a possibilidade de trombose caso ela tenha aí na família algum caso, enfim, algum histórico? Tipo, para quê? Contra a natureza. Aí falam de mal de bomba. Aí a galera treina na academia. Não, oxandrolona, meu Deus, isso aí é bomba. E a progesterona que você está tomando, esse progestágeno que você está tomando, maluco, não é bomba? Todos os dias. Todos os dias. Tá, não, vamos falar real, pô. Perfeito. Eu tô falando. Como eu não tenho CRM...
eu posso chegar a dizer abertamente. Então, doutor, fica em paz, fica tranquilo, que a bronca deixa comigo. Mas viu, doutor ginecologista bonitão, fale para suas pacientes, tem tanta coisa melhor para ser feita do que tu pegar uma menina de 15, 14, 13, 12 e sair dando anticoncepcional para ela desde cedo. Ah, porque ela pode engravidar. Ah, cara, é jogar, sabe, é jogar na preguiça, tá ligado? É jogar na preguiça. Então, eu queria conversar contigo. Endometriose é uma verdade. É difícil pra caramba até de diagnosticar. A gente sabe, né? Ovário policístico, essas coisas são terríveis para a mulher, é fato, muitas sofrem. Mas como é que a gente consegue, com o CBD, tratar essas questões de forma natural? Hoje é interessante, você que já começou talvez pelo mais interessante disso tudo, que foi uma das últimas classes de patologias que foram descobertas a serem tratadas, que é as ginecológicas. Por quê? Porque hoje a gente sabe, com muito estudo, o que aconteceu, num tom cronológico. Pacientes que vinham tratar outras questões, fibromialgia, ansiedade, insônia, que seja, começaram a ver, antes mesmo desses sintomas serem melhorados, uma evolução na parte ginecológica. Olha, doutor, mas eu nem te falei nada disso e eu estou sentindo que teve uma melhora numa menstruação, num ciclo hormonal, endometriose, numa dor para atividade sexual. Então a gente começou a perceber, a gente quando fala assim, a parte clínica, né, porque eu não faço tanto a parte de estudo científico, mas comecei a perceber que muita mulher estava tendo uma resposta positiva no sistema ginecológico, ao passo que as faculdades começaram também a entender isso e estudar ao mesmo tempo. Hoje, sabe-se que dentro do corpo feminino, o sistema endocannabinoide, células que são ativáveis a partir do contato com a cannabis, o sistema ginecológico é o sistema que mais tem receptividade no corpo da mulher para a cannabis. Que doido. Então, hoje a gente sabe que tem uma brincadeira, né, de que é um tratamento muito mais para as mulheres e realmente tem uma resposta mais positiva, até mais rápida, com doses menores para as mulheres. E o que é interessante? Que para o homem é o sistema que menos tem receptividade para cannabis, é o andrógeno sexual masculino. Interessante. Do nosso corpo, onde menor tem receptividade aqui, para a mulher é o que mais tem. Então é interessante porque quando a gente fala de uma parte patológica, endometriose, ovário policístico, mioma, dor, quanto a gente fala na parte de ativação sexual, lubrificação, dificuldade de orgasmo, tem uma ativação muito interessante. Tanto é que hoje existem os supositórios. Então, a paciente ela pode fazer o uso via oral, o uso inalatório, fazer o consumo, mas ela também, para sintomas cólicos, sintomas mais intensos, ela pode ter aplicação intracavitária, intravaginal da substância do canabinoide lá dentro. E aí seria entendeu? CBD ou CBD com THC nesse caso? O CBD, porque ambos juntos, eles trazem esse componente, esse efeito de analgésico e anti-inflamatório ao mesmo tempo. Então, ambos, tanto o CBD quanto o THC, eles são úteis, porque o CBD ele mexe com a parte de inflamação, ele é um anti-inflamatório e o THC é analgésico. Então, a ideia de utilizar as duas ao mesmo tempo é isso. Você diminui a inflamação, a lesão, a irritabilidade que acaba tendo da lesão ali e você tira os sintomas que incomodam a mulher, no caso, as dores mesmo. Então, gosto da terapia combinada. Isso é incrível, cara. Muito. A gente tem um dia na clínica só para tratamento de mulher. Então, tem as meninas que vêm, porque é um dia que é mais restrito, mas para as mulheres conversarem sobre isso, que elas às vezes nem querem tomar o óleo, nada, elas só vêm por uma questão do supositório, via tópica, está me incomodando a parte ginecológica. Então, hoje está tendo uma abertura e uma procura muito grande do público feminino para tratar esse quadro, esse tipo de patologia. Como é feito o supositório? É farmácia de manipulação? Isso vem da América? Como é que é produzido isso? Vantagem e desvantagem é que vem do norte, tá? Lá do norte do mundo, né? Normalmente Canadá, Estados Unidos. Por quê? Porque pela questão da glicerina e tal, ele tem que ser produzido com temperaturas um pouco mais baixas. Entendi. E aí que tá o problema nosso. Porque aí pode derreter. Chega derretidão. Aí tem que pôr na geladeira quando chega em casa, no caso. Depende, é que aí, no caso, porque aí às vezes chega já derretido, Mas já por que não é feito no estraga. Brasil? Porque não tem esse incentivo suficiente para você ter um maquinário bonitinho a ponto de você fazer um supositório de cannabis. Então tem dificuldade de fazer óleo aqui no Brasil, pela questão do maquinário, custo, incentivo, tudo que precisa de planta. Já é difícil de extrair, tem toda uma briga com a qualidade do óleo e tal. Agora, quando você vem para um negócio mais específico, um canabinoide isolado, como a gente falou, só um canabinoide, uma gami, supositório. Mas o CBD, esse que você está falando, é quanto de THC? 0,3? Ele tem que ser. 0,3. Tem que ser. Então ele entra dentro das normas da Anvisa. Poderia ser produzido no Brasil? Fantasticamente, assim, produzido. Uma farmácia de manipulação poderia fazer? Com certeza. Porque manipulação hoje faz CBD, certo? O difícil dele é só a planta, né? Exato. Você tem autorização para a planta, o que ela vai fazer depois disso não é tão difícil. Então a farmácia ela tem o óleo, ela só vai fazer pela tecnologia, a mistura e a máquina para fazer. A gama, a pomada, o supositório, o shampoo, o creme de rosto. Entendi. O que muda é o veículo. A fonte da substância é a mesma, né? Perfeito. Então tá entendido. Entendeu? Tá entendido. Mas é bem legal. Tem uma aplicação muito interessante para a parte ginecológica. Super muito legal. Muito legal. Vamos falar agora de outras questões. Por exemplo,
pediátrico. Vamos lá. Me interessa muito. Eu tenho 3 filhos, um de 12, uma menina de 13, um menino de 1 ano e meio. E, cara, é bem interessante porque nós vemos fases, né? E aí, bom, enfim, nem sei se isso pode... Porque criança tem muita restrição. Mas eu penso por ser algo natural. Não sei se na América é um pouco mais avançado os estudos, então eu queria te perguntar isso. Para sono, por exemplo, será que criança poderia fazer uso? Com certeza. Muita gente tem receio sobre aquela questão THC, falamos sobre isso, ser criativo. Não, a gente chegou à conclusão de que o THC ele é tão terapêutico e medicinal quanto o CBD, necessidades e doses, depende do paciente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma qualidade de sono, né, de paciente que tem insônia, independente de ser uma criança ou adulto, a gente está falando do mesmo perfil, 0% de THC, nada, só o CBD para a gente conseguir trabalhar com esse período noturno, profundidade de sono. Agora, a criança tem uma receptividade muito alta para a substância. Isso é bom para a gente pensar assim, porque a gente vai conseguir trabalhar com uma dosagem baixa, mínimo, com remédio com uma concentração baixa, e você não tem esse resistência ao longo do tempo da substância. Então, a tolerância que a gente falou. Isso não tem ela. Então, tem pacientes meus, a gente tem a clínica há 5 anos, foi a primeira aqui do estado. Eu tenho pacientes meus que há 5 anos, depois que ajustou a dose, nunca mais mexeu nela. Está na mesma dose de lá de trás. Então, depois, lógico, no começo a gente vai tendo que controlar isso aí, mas bater o martelo em cima da dosagem, principalmente em criança, não tem vício em substância, não tem a questão psicológica, normalmente é até mais fácil, por mais que também tenha um patológico, é mais fácil da gente tratar, conversar, de modelar o psicológico. Então, assim, a população pediátrica responde muito bem. É difícil porque tem a questão das mães, então você tem que trabalhar com as mães e com os pais para que chegue nas crianças, claro, mas tem uma receptividade, uma ativação muito interessante, tanto para CBD quanto para THC. Tá, e para hiperatividade? Porque a hiperatividade é bem interessante porque ela é uma faca de 2 gumes. O cara que tem hiperatividade, ele se acostuma com ela. E aí é uma questão, como eu falei, uma faca de 2 gumes. De certa forma, o cara se sente vivo, porque ele ativa, ele faz. Mas, ao mesmo tempo, é aquela que cansa muito rápido a cabeça do cara. O cara cansa. E no longo prazo, isso é cansativo. Pensa, ansiedade cansa, tá ligado? Claro. Só que aí entra, quando tu rebaixa um pouco essa consciência ativa do cara, ele acha que está dopado, ou menos produtivo, menos operacional. Perfeito. Como é que a gente, se é possível, controla isso? Enfim, como é que a gente controla essa hiperatividade? Você mesmo tem o TDA, então tem o TDAH. É isso que é o ponto legal. O THC, ele ajuda muito a mexer com a parte neurológica, ele ativa a parte neurológica responsável pelo nosso foco e nossa concentração. Certo. Isso é legal. A substância que mais ativa o nosso foco e a concentração é a adrenalina. Por isso que a gente, em situações de risco, isso já é quase selvagem, animalesco, em animais, a gente, em situação de risco, fica mais ativo, fica mais esperto, os nossos sentidos ficam mais ativos. Por quê? Porque jorra adrenalina nesse lóculo cerebral, que é onde tem o foco e atenção. O THC é a segunda substância que tem a maior ativação para foco e atenção. Entendi. Então é interessante que a gente já comece a entender que o TDA não ainda na hiperatividade, o déficit de atenção, precisa de uma concentração legal de THC para você manter esse foco, esse estímulo, essa imersão cognitivo, certo? Mais THC do que o CBD, porque é ele que faz isso. É ele que trabalha. Agora, se o paciente também, e não é uma obrigatoriedade, mas também tem um H, ele também tem uma hiperatividade física, esse THC demais vira um tiro no pé. Seu moleque vai ficar correndo pra rua e não vai conseguir sentar na cadeira e fazer nada. Aí tem uma carga também, ou na verdade maior, de CBD junto. Que é para dar uma acalmada com foco. Isso. Você tem esse controle do inquietude, do estímulo físico, mas também não dá para deixar ele chapado ou preguiçoso, porque ele tem que trabalhar, estudar, produzir. Então, você tem esse combinação de substância. O THC estimula no tom neurológico, foco e atenção, mas não passa do ponto, porque o CBD ainda tem esse controle psicológico de uma hiperatividade. E aqueles caras que são só hiperativos e focados, porque tem esses caras também que não tem déficit de atenção. Tem, só que fica estudando em pé. É, que faz tudo. O cara mesmo é uma máquina. Só que essa máquina uma hora vai dar pau, porque o cérebro não aguenta. É muita atividade. Aí entraria, no caso, só o CBD. Bem pouquinho, só para dar essa... Tem aquele 0,1% de THC. Sim. Um irrisório que está lá. Só para dar um choro. Para evitar que esse CBD trabalhe sozinho. Entendi. Eu tenho receio, às vezes, para uma pessoa que quer ser produtiva e você trabalhar com o mesmo CBD de manhã, tarde e à noite. Entendi. E aí você vai botar o cara para dormir, você vai botar o cara para acordar. Entendi. E é a mesma substância. Entendi. Então eu gosto que o paciente tenha, mesmo que seja num valorzinho... Um chublau ali, um cheirinho. Isso, um cheirinho. É, um cheirinho. Agora, vem cá, tu falou 0,1%, 0,2%, 0,3%, que a gente sabe que aqui no Brasil é o que é feito normalmente. Quando tu fala de THC puro, quantos por cento são? Só o THC. Aí é 100%. Puro.
A gente consegue, na verdade, hoje trazer algumas gomas e alguns produtos. Ela, pela natureza, sem nenhuma modificação, chega até uns 40%, 42% a planta de THC isolado, de THC junto com CBD. Certo. Agora, quando a gente fala de mecanismo laboratorial, isolamento de substância, 100%. É sempre ali é THC. É, porque aí a miligramagem. Isso, a gente entra no isolado, que é aquele, tiramos da planta, tem tudo ali junto, CBD e THC, ou a gente aí voltamos para estar Brasil, não consegue fazer, não tem maquinário, é mais difícil, é mais custoso, mas dá para isolar. Só o CBD, como a gente usa o sol, o THC também tem a opção delas isoladas. Entendi. Então, vai com a necessidade do paciente. Entendi, então. Então, é o chorinho do THC para a gente promover isso tudo. Legal. Suficiente para ter o efeito terapêutico, mas também para não sair do controle. Venvance ou THC com CBD? No que você aposta? É um cara que tem não tem? E já tomei muito Venvance. Sim. Muito. Sim. E parei quando eu comecei com CBD e THC e comecei a clínica. Você e viu eu o efeito vou, melhor? Eu vou me tratar antes de eu colocar na minha prática de sentar na mesa e tratar para quem. Isso. Então eu fiz um tempo de tratamento lá em casa, a minha esposa também. E mudou a ponto de realmente hoje aplicar e falar com uma convicção de tipo, eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Porque o Venvance é muito louco. Entendeu? O Venvance o cara toma, no metade do dia ele tem um sono meio estranho. Do nada vem um cansaço absurdo, que se ele dormir, aí volta depois a energia de novo. Porque eu acho que é um estresse, né, de foco muito grande. Gasta muita energia e o corpo dá esse shutdown. Dá né? o shutdown para voltar. Perfeito. Outra coisa que o Venvance é interessante, que se você não tiver um checklist do que você tem que fazer, tu começa uma coisa e vai para outra e não terminou a primeira, vai para a segunda, não termina a segunda, vai para a terceira, aí volta para a primeira. Rola muito isso do Venvance. Eu sem o Venvance eu faço essa lista até hoje. Não é verdade? O checklist o checklist é importante quando você foca no Venvance. Vou começar isso e vou acabar. Agora começa outra coisa. Só que tem que fazer, tem que checar, né? Senão tu vai para outro. Porque você tudo. só anotou e você fica nesse gatilho de ansiedade de tô cheio de coisa para fazer e não tô dando conta de fazer nada. Isso. O Venvance ele te tira de fato. A gente fala, né? O cara, procrastinação. O Venvance te tira da procrastinação. O problema é que se tu não tiver disciplina, tu não termina nada do que tu começa, tá ligado? E o efeito do CBD, do THC, no caso, tu sente isso ou é diferente? Uma coisa que eu vejo em vantagem da questão do THC, principalmente, é o tempo de duração. Porque, principalmente quando a gente fala no THC numa quantidade mais alta, isolado, ele tem um tempo de absorção rápida, 15 a 20 minutos, mas também que dura umas 2, 3 horas. Entendi. Então, para tarefa específica ele é importante. De manhã eu vou dar uma carga nos meus estudos e à tarde eu vou dar uma carga no trabalho. Então, eu tomo de manhã e à tarde. Mas hoje é domingo. E eu não vou mexer em meu trabalho, eu vou ficar o dia inteiro deitado na cama. Você não toma nenhuma vez. E ele não te deixa letárgico? Não te traz esse potencial de vício, fiquei sem, tô sentindo falta. Pô, no segundo dia sem Venvance, o cara já tomando todo dia, meu irmão, ele não sai da cama. Eu tenho paciente que se você, 2, 3 anos tomando a medicação, se você quiser amanhã parar o seu tratamento e jogar o seu remédio no lixo, você não vai ter nenhuma abstinência em relação ao uso da cannabis. Então ela vem nesse tom pontual. Isso que eu acho legal, porque para aquele momento eu preciso, então eu vou dar uma cutucadinha naquela dose, fez o efeito, estudei, trabalhei, acabou. A Venvance, às vezes ele fica depois circulando no corpo, ou tem gente que fica sonhando com as coisas que estudou. Porque você fica com esse ainda, você tá dormindo, você fica ruminando, não para. Não é legal. Dependendo do horário que tu toma o Venvance da miligramagem, fica rolando na cama pensando em pior conta. Sono da vida. Pior sono da vida, irmão. Só que tem um paciente que toma todo dia o negócio. Irmão, ele vai tomar. Entendeu? Ele vai tomar o Venvance de manhã e vai tomar o alprazolam para dormir à noite. Aí que tá o negócio, porque a medicação não vem sozinha. É. É aí que tá. E a gente já entra em polifarmácia, a medicina tradicional adora ficar enfiando um monte de remédio. E a gente tem a preocupação, esse cobertor curto. Tô cobrindo um negócio para descobrir outro. Então o problema do Venvance é esse. Então é uma coisa que eu falo por conta de eu ter tomado realmente, então eu tenho experiência própria para isso, eu tenho a liberdade para dizer. Agora, o THC principalmente é isso. Eu tenho minha gominha lá, ela fica uma na minha clínica e uma no meu quarto de estudos. Se hoje eu tô muito puxado, eu como um pedacinho, senti que tá caindo um pouquinho o efeito, eu belisco mais um pedacinho dela e vou ali cadenciando. Então, tem esse, conforme a minha necessidade, mas também acabou, vou lá, vou comer. E não gera vício e dependência. Não, você jogou, acabou. Você não tem potencial de vício. Isso que você tá falando, porque aí entra, preste atenção você que tá vendo o programa. Não, mas é que o Venvance tira a fome, me ajuda também a emagrecer, porque tem isso também. Eu falei, então faz o seguinte, você usa o THCV, já também vai te tirar o apetite, que é o novo aí, o Monjaro natural. Cara, você tem tudo na tua mão de maneira natural, que não gera aí uma resistência, tolerância e não gera vício. E não te deixa morgado no outro dia. Simplesmente isso. Cara, que maravilha. Doutores, pelo amor de Deus, médicos que vejam esse programa, ou você que está vendo e toma Venvance, fala com o seu médico, ou procura aqui o Dr. Pedro, vai se informar, porque tem um caminho de muito melhor aplicabilidade na sua vida
no tratamento do teu TDAH, famoso TDAH, que está todo mundo tendo hoje em dia, não sabemos por quê. É a moda, né? Todo mundo é a moda. É a moda? Pô, doutor, excelente, excepcional. Legal. Vamos falar agora para a gente finalizando. Dor. Qual é o mecanismo da dor e por que ele funciona? Ó, sem dificuldade, sem sofrimento, a dor é um ponto positivo, é algo que vale, é algo positivo no nosso corpo. Tá chamando a atenção. Ele é um mecanismo de reflexo. Se eu não sentisse que essa água aqui tá quente, eu ia ficar segurando ela até queimar minha mão inteira. Perfeito. Então é um mecanismo de eu entender que chegou uma notícia para mim que tá me queimando, tá me machucando, e eu ter o mecanismo de volta, algum ato reflexo em relação a isso. Então a questão da dor, ela faz parte do nosso corpo, do nosso sistema de defesa. A questão é que alguns mecanismos, seja uma lesão física, seja um aumento de temperatura, alguns mecanismos do nosso corpo, inclusive o mecanismo psicológico, ele vai ativar esse nervo, esse mesmo mecanismo da dor, de como se eu tivesse uma lesão física. Então o que acontece? A gente entendendo que a lesão, a dor, ela sai de alguma parte do nosso corpo e vem pro nosso neurológico e o nosso reflexo volta ao mesmo tempo, então a gente tem formas de modular essa dor. Entenda, exemplo, tem uma hérnia de disco que o cara tem uma lesão física na coluna e ela gera toda vez esse gatilho de dor. Sim. Tô com dor, tô com dor, tô Sim. com dor, tô com dor. Então chega uma mensagem lá. A medicação, não é que a cannabis, a medicação vai melhorar a hérnia de disco. Não. Só que ela vai fazer o quê? CBD e THC. O CBD ele reduz a frequência desse estímulo. Então, quantas vezes esse estímulo sai da minha hérnia para minha cabeça, me avisando que eu estou com dor? Se você diminui a frequência, você já tem uma melhora. Então, a médio e longo prazo. E o THC ele é analgésico, ele diminui o limiar, a força desse estímulo da dor. Então, de novo, a cannabis não vai reduzir, não vai melhorar a lesão. Claro. Só que se você não tem dor, você faz melhor uma atividade física, Sim. você treina, você consegue trabalhar, você consegue pegar o seu filho no colo, fazer suas coisinhas. Sim. De novo, Até porque a dor é incapacitante, né, irmão? Isso, é limitante. Limitante. Então, a ideia é exatamente essa. Você conseguir modular a dor para que ela, numa lesão física tratável ou não, o paciente não fique sofrendo. E aí você tem a lesão palpável, física, falamos de hérnia de disco, lesão... Que o cara vai ter que tratar de alguma maneira. E tem a psicossomática. Isso é a pior de todas, que o cara não sabe a Dói origem. tanto, irmão. e você gasta com exame, com ir no hospital e tal, e você não encontra nada realmente porque está aqui. E o nosso centro do nosso corpo ele é psicológico. Então, a partir da hora que você está com ele desregulado, você vai desregular o físico a ponto de gerar esse estímulo da dor. Esse bicho ainda não foi embora. Ele gosta daqui do podcast, então um dia eu vou gravar com ele. Então, você ainda tem esse estímulo da dor contínuo. Então, essa aqui é a questão. Porque a pessoa, poxa, tem um psicológico, então ele está preocupado com alguma coisa, recebeu uma notícia ruim, brigou com a esposa dele, vai gerar um piora das dores, assim como um dia, e lógico, as dores também mexem com o nosso componente psicológico. Então, esse psicossomatismo também responde bem porque a gente cerca os dois. A cannabis tem uma resposta muito positiva nesse tom psicológico e os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Eu costumo brincar com meus pacientes. Se nascer o primeiro ovo ou a galinha, nós vamos botar tudo na mesma panela e fazer a mesma coisa. Porque a gente vai cercar um ou outro, se é um que incomoda, causa ou consequência, tem uma resposta positiva. Então, assim, efeito analgésico anti-inflamatório, eu por ortopedista, trabalho hoje com medicina do trabalho, com medicina do esporte. Então, assim, é uma das coisas que para mim é fundamentais. Desde Agora, tomar isso até isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar isso. Se eu tomo, ele é mais sistêmico, mas tem aplicação de pomada, por exemplo, local. De fora para dentro, que é o que a gente chama de dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho fantástico a aplicação tópica. Eu uso por causa de treino, basquete, pancada que acaba tomando. Sim. Então, tem uma pomada que eu gosto muito, que ela vem com CBD, THC e lidocaína. Entendi. Que é o anestésico. Claro. Então o cara usa para aqui, para intratreino, Sim. teve uma lesão, está passando por um pós-operatório, então é muito interessante para a camada superficial. Então, uma queloide, uma Sim. dermatite, herpes, quanto camada profunda, muscular, óssea, ligamentar, você conseguir dar para fazer com que a medicação atinja essas camadas e tenha uma resposta também. Eu fico imaginando tu poder jogar até alguns óleos essenciais juntos mesmo. Pronto. Meu Deus do céu. Com certeza. O Deep Blue, dado. Pronto. Meu Deus do céu. O Perfeito. efeito deve ser incrível. Sim. Incrível. Sim. A gente vê muito hoje massagista, fisioterapeuta que tem no kit. Então, o atleta vai lá, o paciente vai lá, vai fazer um treino e tal. Então, poxa, eu vou já aplicar essa pomada aqui que tem CBD e THC, então já gera curiosidade no atleta. Então, é um negócio que é bem, bem interessante. Agora, eu sou um profissional da área da saúde, sei lá, sou um fisioterapeuta. Eu posso, no meu paciente que eu vou fazer uma massagem, fazer um creme, uma pomada ali, um óleo, ou eu tenho que ter autorização para fazer nele? Ao pé da letra, a sua autorização de consumo da substância, quando a gente faz autorização médica, é para o Felipe e para a marca X. Então, o paciente tem que ter uma receita para o fisioterapeuta fazer. Na teoria, sim. Tem muito paciente que leva o creme até o lugar. Sim, porque ele tem a E eu vou ser receita. muito
sincero. Até porque longe de vir aqui para mentir. Sim. Tem muita gente que faz isso do mesmo jeito. Claro. Tá? Claro. O fisioterapeuta fala, eu tenho... Vou chutar um exemplo. Eu faço a sessão de massagem por R$100, só que aí o paciente chega lá e fala, só que a gente tem um creme aqui especial com cannabis e tal, legal. Para ele é legal e tal. É uma questão que você não tá tomando, então diminui os riscos e tal. E fica 150 com a pomada. Sim. Então tem muita gente que gera essa curiosidade do tipo, mas eu não vou tomar e tal. E, pô, se ficou legal... Então, agora você gostou? Procura o doutor Pedro, procura ele ali, e aí você realmente começa a fazer um tratamento e ter a sua pomadinha para quando você precisar em casa. Então, é interessante ter isso. Beleza. Para a gente ir finalizando o último tópico. Esporte THC. Qual que é a parada do antidoping? Como pode ser utilizado? Por exemplo, na musculação, a gente está na maior academia da América Latina, então acho que é de interesse. Inclusive... Isso é uma coisa que eu até vou te falar. Eu vou na feira lá contigo porque eu vou buscar, sabe o quê? Eu vou fazer a comercial. Eu quero trazer uma empresa de CBD para anunciar aqui, para a gente mostrar para esse povo que é possível ter acesso, que é bom, que é medicinal, porque o que eu te expliquei, isso é libertador. Eu quero que... São 7.500 pessoas aqui dentro, irmão. 3.000 treinam todos os dias nessa academia. A maior academia da América Latina, Ironberg Barra Funda. Imagina se o cara tem uma empresa e fala, pô, vou anunciar... No telão aqui, pô, isso é um telão gigante, nos programas, porque as pessoas, elas podem ter acesso, só que às vezes não tem essa informação. Nem cara. sabe que pode ser útil para ela ou que dá para ter, que é acessível de então, você vamos conseguir. desmistificar em relação ao esporte. Tá. Vamos lá. Fantástico, tem tido uma abertura muito grande. Primeiro ponto, o atleta é aquele cara que já tem aquele... Já está naquele patamar, né, que as pessoas já veem como... não usa droga, se cuida, alimentação e tal. Então, quando você pega um atleta, como são os nossos, os atletas de hoje em dia, que falam sobre maconha e cannabis, é um negócio que você fura muito a nossa bolha e leva para pessoas que realmente têm essa questão do autocuidado, que é importante que saibam da cannabis. Sim. Agora, vamos lá. THC, isso aí vai ficar legal de verdade, tá? O THC, por muito tempo, ele ficou no doping junto com o CBD. Antes saiu o CBD do doping e depois o THC. Por quê? Isso já vai abrir um pouquinho da nossa conversa. O THC... ele gera uma vantagem competitiva para o atleta em relação ao atleta que não está fazendo a utilização, entendeu? Então, por muito tempo, o AUADA ou os órgãos que regulamentavam isso não deixavam com que o THC fosse realmente liberado para uso atlético por causa disso, porque vai acabar gerando algumas mudanças, vai acabar gerando algumas vantagens competitivas. Então, quando a gente fala do CBD em específico, a gente envolve mais aquela questão pós-atividade, fora da atividade física. O CBD já está envolvido, como a gente falou, de um relaxamento, uma ansiedade pré-competição, um período de pós-atividade, de recuperação, a gente chama de recovery, né, no período noturno. E quando a gente fala em THC, aí a gente está mais envolvido com esse pré-treino, intra-atividade física e intratreino. E aí que entra o ponto legal. Então, quando a gente fala em THC pré-treino, 4 vantagens. Primeiro, tá? A gente já falou dela. O foco e atenção para o paciente TDAH. Então, quando a gente fala em aumento da concentração, então o cara que vem fazer atividade física e tem uma imersão maior, está mais focado. Então, THC pré-treino, ele é bem interessante para isso. Aumento da força de contração muscular. Então, aquela questão cabeça de actina e miosina, aquele mecanismo de força de contração. Então, uma academia, uma luta, um exercício de explosão, você consegue sentir um aumento de força de contração muscular. E também falamos do efeito analgésico. Então, só aqui... O cara diminui a dor, ele vai treinar, vai pegar mais peso, vai embora. Conseguir, tem a questão da microlesão, crescimento muscular, hipertrofia. Então, só se a gente tiver diminuição da dor... Se a gente tiver aumento da capacidade de física muscular e você tiver um foco e concentração, você já trouxe uma vantagem para o atleta. Claro. Agora, o que é o interessante? Porque tem muita gente que fuma, que faz uso inalatório antes da atividade física. E qual é a questão? Você sente esses efeitos terapêuticos, mas tem o dano pulmonar de você estar fumando. Claro. E quando você consome o THC, além desses efeitos, você também tem uma dilatação pulmonar. O THC, ele ajuda a aumentar a capacidade respiratória, a capacidade de expansão. Só que acontece, a gente normalmente as pessoas não sentem por causa do inalatório. Então, quando você faz essa transição para o atleta que já fuma, para um óleo, para uma gummy, ele vai ter analgésico, força de contração e foco e também a capacidade respiratória que ele não sentia ali quando ele dava os traguinhos antes da atividade física. E para quem é atleta que está disputando nos detalhes, né, irmão? Isso aí é coisa que parece boba. É pouco, né? Muita parece coisa, boba, mas é isso aí. Coloca um cara na medalha de ouro e o cara fora do pódio por causa de 2 segundos. Lógico que sim. Entendeu? E aí você entende por quê? Que o CBD saiu antes do doping, porque não te gera uma vantagem competitiva comigo. Você quer usar o CBD antes de dormir, as atividades físicas, beleza. Agora o THC muda a sua atividade física em relação à minha. Entendi. Então, por muito tempo, teve o doping. Então, as 2 últimas Olimpíadas, Japão
Foi na pandemia, que foi um ano depois, e a França. Na França, no Japão, a primeira, foi liberado o CBD. Na época de pandemia, os atletas estavam psicologicamente desestruturados, não ia poder ter torcida e tal. Liberaram o CBD para um controle psicológico, o THC ainda não. E aí, o ano passado, nas Olimpíadas da França, realmente a WADA tirou o THC e falou, agora, enfim, tem a vantagem competitiva, entrava no doping, mas se você não quiser usar também, não faz mal para você, você pode usar como ele não quer ou não usar. Então, hoje, para a grande maioria, tirando o futebol, que tem sempre uma chatice com isso, normalmente CBD e THC estão liberados para ambos, e aí você sabe manipular esse intra-atividade física ou pós-atividade física para ter um controle maior, né? Porque o atleta não é só aquela 1 horinha, 2 horas que ele está treinando, né? Tem que, ainda mais aqui no Brasil, que se não é futebol, ele não tem nenhum incentivo, tem toda uma questão psicológica, cuidado, preocupação, o cara tem outros empregos. Então, você saber cuidar desse fora da atividade física é tão importante quanto o que você está fazendo o intra-treino, e no fisiculturismo aqui, no caso de academia, musculação como um todo mundo se preocupa muito com a própria dieta. E aí, de novo, controle de compulsão alimentar e etc. Aí, no caso, entra demais aquilo lá que nós falamos, o THCV, o próprio THC e o mecanismo de equilíbrio. Um CBD para o cara ter uma noite de recuperação melhor. Perfeito. Entendeu? Com certeza, tanto física quanto psicológica. Exato, porque o sono, o cara dormindo bem, os hormônios do cara vão estar operando melhor, entendeu? Estão mais equilibrados, estão mais regulados, menos cortisol, entende? Evolução física para ele. Exato, estresse, né? Porque a gente fala muito disso, excesso de cortisol vai queimar o músculo do cara, o cara vai derreter. Então, pré-competição, por exemplo, eu acho que, funcionaria demais, entende? Super. Falando do Japão, o pessoal foi lá sem familiar nenhum, tinha nem torcida. Sim. Pensa para um cara, teve muita gente foi à Olimpíada com a maior taxa de desistência de atleta da história. Sim. Porque é complicado. Então, assim, você, de certa forma, conseguir melhorar esse componente psicológico, a gente sabe que está muito mais responsável com o desempenho atlético dele do que o próprio físico, você já tendo uma regularização disso, se reflete na qualidade física do atleta, né? Doutor Pedro, mais uma vez, engrandecido. Você vai ter que voltar para São Paulo para a gente gravar mais programas. Lógico que sim. Cara, você é um cara sensacional. Nós vamos nos ver na feira hoje, porque quando eu estiver lá, vou te ligar. Não tem como de não me ver também. Por favor, cara, 2,5 metros de altura, vai ser fácil de ver. A gente vai se encontrar hoje, com certeza. Mas o que eu vou pedir para você, deixa um recado aqui pro pessoal. Cara, o programa foi maravilhoso. Eu olho para cá e faço o nosso encerramento, porque eu sei que você vai voltar e a gente vai ter mais papo sobre isso. Logo, logo a gente vai estar se conectando junto. Cuidem-se. Cuidem-se das pessoas que estão perto de você. Hoje o mundo, o planeta, as pessoas sempre não estão. A gente falou disso antes da gravação. Muito egoísta. Todo mundo está olhando muito para si e a pessoa do lado está precisando de ajuda. E pode ser uma pessoa que você gosta, que você ama. Então, saiba o que você quer para si, o que você quer para quem está, o que você está disposto a fazer. Né? E a gente, devagarzinho, todo mundo dando as mãos, a gente vai chegar num lugar em comum. Tem que ter a cabeça aberta sempre para todos os assuntos. Respeitar o seu irmão, sua irmã. E a gente tem um lugar bonito para se alcançar. Com certeza. Você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível e deixe um comentário carinhoso para o Dr. Pedro. Se é para brigar com alguém, briga comigo, não tem problema. Agora, saiba de uma coisa, cara, que substância incrível. Eu aprendi demais. CBD, THC, analgésico, anti-inflamatório, nootrópico, calmante. Cara, ele é bom para o sono, ele é bom para tudo. Mulheres... Endometriose, pelo amor de Deus, tem solução melhor do que o anticoncepcional maldito que você toma, tá? Pensa nessas coisas. Mães, para os seus filhos que têm problema para dormir de madrugada, tem solução boa e saudável. Vamos olhar com amor para tudo isso daqui. E você, sobretudo, que é atleta, THC, busque auxílio de quem sabe. Doutor Pedro sabe. As redes sociais dele estão aí. Entre em contato. Aprenda ao máximo, se beneficie com aquilo que Deus fez pra gente, sem nenhum tipo de preconceito. Até o próximo programa. Beijo pra todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu. Bom programa. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco
e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.